Um bom dia para vocês. Hoje a nossa aula é dessa toalha maravilhosa aqui. E você vai poder me acompanhar aí nessa série de aulas, né? Adquirindo a maratona das toalhas. Eu vou deixar o link aqui abaixo e meu contato, tá? Para caso você tenha alguma dúvida. Mas olha só, o que vem nessa apostila aqui? Nesse treinamento, nessa maratona maravilhosa. Você vai receber ao todo 11 projetos, 10 incluindo aí a nossa maratona e um do bônus. Então você vai receber em PDF a apostila com guia de cores, foto colorida, com gráfico tamanho original e a aula passo a passo de todas essas toalhas masculinas e femininas. Então, gente, não perca essa oportunidade, já garanta a sua aí. E aí, agora, né, nós já vamos começar a nossa aula lindíssima dessa toalha e você vai poder apreciar e fazer também e ganhar dinheiro com essa maratona. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa toalha, um tom de salmão. E aí, ou pêssego, é bem parecido com pêssego também. A gente vai começar pelo sombreado, então eu vou pegar aqui o tom de pêssego, que é um tom mais parecido aí pra gente fazer o sombreado. Sempre em toalhas coloridas, eu gosto de fazer esse sombreado combinando com o tom da toalha. Se eu vir aqui com verde, não vai ficar tão bonito, não vai ficar tão harmonioso. O fundo a gente pode fazer o tom que a gente for usar nas folhas, que é aquele tomzinho mais escuro, tá bom? Mas olha só, eu quero que vocês sempre lembrem disso. É uma dica muito importante. Para não ter erro, sempre que for fazer o sombreado, você faz no tom da toalha, parecido com o tom da toalha. E aí, sua pintura vai ficar delicada. Essa daqui é a toalha de rosto. Então, a gente só tem aqui uma rosa a menos desse lado, tá bom? Que é a toalha de rosto. Aí, aqui faço também, né, sombreadinho nela todinha. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Que ficou meio ruim por causa da posição da mão, né? Pra não tampar aí pra vocês. E feito isso, nós vamos agora fazer a rosa. Então, aqui nós temos duas tonalidades de rosa, que vai ser o vermelho carminho e branco. Nós podemos clarear o vermelho carminho. Então, eu vou fazer assim, eu quero uma misturinha um pouquinho mais clara do vermelho carminho. Vou até fazer um pouquinho mais, que duas aqui vai ser o tom de vermelho carmim. Aqui o Aquarela Silk, vou até colocar aqui no meio, pra facilitar, né? Aí, a gente vem aqui, vamos fazer uma misturinha um pouco mais clara. E vamos trabalhar com esses dois tons. Eu já tinha colocado aqui. Com o mais claro e com o mais escuro. Então, vamos lá. Essa rosa, eu vou preencher ela aqui com o pincel 8, mas depois a gente vai pegar o 6 para fazer o acabamento.
Vamos trabalhar aí as pétalas. Eu passei a base, tá? Não necessariamente precisa de passar, de pintar com a base. Eu gosto de pintar com a base. Mas caso você queira pintar sem a base, pode pintar também. E você vai conseguir fazer uma pintura delicada, mesmo sem a base. Só tem que usar um pouquinho mais aí do branco nas suas pinturas. A base é aquela receitinha, uma medida de tinta e 2 de água. Coloca num vidrinho, mexe, depois você mistura bem, né, a água com a tinta branca. É muito fácil de fazer. E depois você passa, né, risca, passa, espera secar e pinta. É bem simples. Eu passo base em todas as minhas pinturas, eu gosto principalmente porque a maioria dos tecidos são engomados, né? Então, quando a gente pinta em cima da base, como a base ela carrega uma quantidade assim grande de água, né? Não vai desbotar a pintura quando lavar. Querendo ou não, desbota um pouquinho, né? Bem pouquinho, quando o tecido é muito engomado e que a gente não pinta com a base. E a outra questão, então eu gosto por isso. Eu pinto despreocupada, que essa pintura ela não vai clarear nada. E outro detalhe vou vir com rosa e rosa mais escuro e o branco. Outro detalhe é a economia de tinta é muito grande, né? A gente usa bem pouquinha tinta para pintar quando você usa a base. Porque você não pode pegar muita tinta. Então, tem pessoas que não acertam pintar com a base. Às vezes é porque tá pintando com uma tinta muito grossa, tá pintando com uma tinta... Olha, o que não pode é ficar assim, ó, tá vendo? Tem que ficar bem mesclado. Talvez tá pintando com uma tinta muito grossa, colocando muita tinta. E a base você precisa pintar praticamente sem tinta. Então, essas pétalas de baixo aqui, a gente pode deixar elas mais escurinhas. Eu vou pegar um pincel menor. Enquanto ela seca um pouquinho aqui,
eu vou fazer essa outra. Vou voltar nela novamente. Quem quiser já fazer e fazer nos cortes, pode já fazer e dando um acabamento, tá? Olha só, eu vou fazer uma misturinha aqui. Eu amo misturas, vocês sabem. Não tem necessidade de você fazer. Se você não quiser fazer, você vai pintar com rosé, tá? Mas se você quiser aventurar aí nas misturinhas, que eu acho que vale super a pena, porque nunca que vai ficar a mesma cor, né? Fica um tom parecido. Vai ficar um tom parecido aí com rosé, bem parecido com rosé. Eu posso deixar essa cor mais escura. E uma cor mais clara. Gente, eu amo mistura. Eu acho que vale super a pena a gente fazer, porque a gente vai trazendo cores diferenciadas aí para nossa pintura, né? Completamente diferente das cores que a gente tem. Olha para você ver, ó, deu um tom de rosé, tá vendo? Porém, um pouquinho mais escuro. Maravilhoso o tom, né? Aí, esse mais escurinho aqui, eu posso fazer aí essa parte de dentro. Amo demais os tons de misturinha. Eu acho que faz todo o diferencial na nossa pintura. E eu gosto porque nenhuma pintura fica igual. A sua, com certeza, vai ficar diferente da minha. Se eu fazer outra, vai ficar um pouco diferente. Como é jogo, é bom a gente já pintar, né? Todas, fazer misturinha que dá pra todas. Mas caso dá uma diferencinha, não tem problema. Lembrando aí que eu vou fazer essa parte um pouco mais escura, a parte de cima. A beleza do trabalho manual é esse, né? Não é você fazer réplica idêntica à outra, é sempre ter o seu diferencial, mesmo que seja você mesmo que tenha pintado novamente. Eu gosto muito dessa ideia de mistura por causa disso. Eu acho que os nossos trabalhos sempre ficam diferentes. Todo mundo faz e todas ficam diferentes, né? Quantidade de tinta nem sempre é a mesma. Tem sempre aquela diferença de um tom para o outro.
Também vou esperar aqui um pouquinho, tá? Secar. Aí depois a gente volta nela também. Os botões, né, a mesma coisa. Então, todas as rosas, essa daqui vai ser esse tom também. Então, não tem necessidade de repetir todas as rosas, né? Só para vocês entenderem aí cada uma delas, a cor. Então, vai ser essas duas cores que nós vamos usar. Quem quiser pode pintar com rosé. Quem quiser experimentar fazer as misturinhas, faz. No caso da rosé, essa aqui, tá? E quando a gente volta, olha só como que vai ficando bonita a nossa pintura. Não trabalha com a tinta muito grossa. Precisar, vai molhando no aquarela silk, para espalhando melhor. Vou colocar aqui um pouquinho do branco. Vermelho carminho.
E aí, a gente vai fazendo pétala por pétala. Lembrando que você pode fazer aí da maneira que você achar que vai ficar mais fácil a rosa, tá? E eu costumo dizer, cada pessoa tem o seu jeito, tem sua maneira. E aí você faz o seu jeito, talvez você tá começando agora, né? Tá aprendendo a rosa ainda, vai fazendo daquela forma mais fácil, né? Que você já tá fazendo. Porque com o tempo você vai acostumando, né? Colocar os cortes e tudo. Mas é algo assim que talvez é com os treinos, né? É com o tempo mesmo que você consegue aí definindo melhor os cortes. É bom fazer com pincel 6, né, os cortes. Ela é uma rosa maior, ela não é uma rosa tão pequena. Então, o 6 é um ótimo tamanho aí para estar fazendo os cortes.
E aqui a gente deixou a parte de cima mais escura. Clareamos mais a parte de baixo. Fazer um pouquinho aqui a profundidade com um tom de vermelho. Vou vir com o tomzinho mais escuro da misturinha. Não precisa de ficar tão branco.
clarear um pouquinho mais essa pétala. Pouquinho branco, vai iluminando onde você quiser iluminar mais. Os botões a gente vai fazer com esse tom. Um pouquinho do carminho na ponta. Não precisa de deixar ele tão lisinho, pode deixar como se fosse, se ele tivesse cheio de pétala. Esse daqui, aqui tá por baixo é um paninho, tá? Aqui a gente pode colocar esse tom. Colocar um pouco mais claro. Carminho. A outra rosa a gente vai pintar da mesma cor. Só descer um pouquinho mais esse branco aqui. Aí. Agora eu vou fazer as folhas. Então, as folhas nós vamos usar esse tom. O caque. Vou colocar um pouquinho aqui. Tá vendo que tinta boa? Não precisa de ser uma tinta grossa. A tinta grossa, ela costuma... Aqui pegou, olha, gente, ó, foi até bom aqui isso acontecer, pra mim mostrar pra vocês. Sempre que vocês for riscar, risca mais pra baixo. Aqui ficou um espaço, tá vendo? E a hora de tirar, eu acho que eu vesti o papel, eu tinha medido, mas não sei. Quando eu tirei aqui, eu fui ver, eu tinha riscado mais em cima. Mas dá certinho, não vai ultrapassar, né, o risco que vocês receberam. Olha, é só descer ele, tá vendo? Ficou um pouco aí pegando em cima, né? Aí a gente vai trabalhar aqui com musgo claro, com caque.
eu ia lavar, depois eu falei, não, eu vou fazer dessa forma. Eu acredito que tudo é pra gente aprender, né? Então, talvez é um erro que vai servir para muita gente não errar, né? É muito importante a gente medir certinho e fazer aqui nessa parte certinho. Aí eu ia lavar, não precisa, quando acontecer de você errar e você precisar de lavar, não precisa de você esfregar, você só molha, passa um sabão, algum sabão líquido, né, ou em barra mesmo, vai passando a mão, sai tudo, enxágua, sem torcer e coloca no varal. Não pode é torcer. Depois você vem e passa o ferro, né, aí fica ótimo. Mas tem que ter o cuidado para não errar, porque é melhor evitar lavar. Evitar lavar seu trabalho. Antes de você pintar a matéria-prima, né? Antes de você pintar. Que seja toalha, que seja tecido. Não gosto de lavar. É justamente por isso que eu gosto demais de usar a base. Aqui a gente vem aí com branco. Então, todas as folhas vão ser neste tom, tá bom? Todas eu vou colocar o rosa. Caso você não queira colocar em algumas, pode fazer sem, que é o musgo claro. Carminho, né? Então, todas as rosas nesse tom, todas as folhas nesse tom. Agora eu vou adiantar e a gente volta só para dar o acabamento.
Podemos até colocar a pontinha rosadinha. Também dá certo. Com filete é melhor, né? De colocar. Eu coloquei só pra ver se eu vou fazer ou não. Agora, nós vamos fazer as folhas todas e voltamos só pro acabamento, tá? Todas as folhas da mesma cor. Aqui é folha, aí temos mais uma rosa aqui do lado. E aí, voltaremos pro acabamento final. Agora, nós vamos fazer o acabamento. E olha só, o acabamento nós vamos usar o mesmo verde usado nas folhas, que é o caque. Esse tomzinho de caque para fazer o fundo. Mais aquareladinho, melhor é. Se ele estiver grosso, vai ficar muito marcado. E aqui, a gente vem com o pêssego, foi a cor que nós fizemos o sombreado, mesclando, né, um tom no outro. Aqui também podemos fazer um pouquinho. E pouquinho aqui também. Permanecendo aí o sombreado. Pode até pegar a brochinha. Agora, nós vamos fazer aqui as sépulas do botão. Branco. Verde musgo claro. E podemos deixar mais iluminado. Aqui nós podemos fazer tanto com o próprio pincel, esse aqui é o 4, como a nervura das folhas com o caque, como com o zerinho também, né? Podemos fazer com o zerinho também, filete. Mas é bem fácil, né, pra fazer com esse. O musgo claro também, podemos fazer alguns com musgo claro, olha. Ficar um pouco mais suave, né? Não ficar tão escuro. Esses é bom que é o talinho mesmo da rosa, pode ser mais escuro.
E agora a gente vai fazer aqui algumas florzinhas. As florzinhas nós podemos pegar o pincel número 2. O 2. E pode fazer tanto com o rosé, que é esse rosé que nós fizemos. Vou colocar aqui um pouquinho do pêssego também, olha, que tomzinho mais lindo, né? Que dá. Como só o pêssego também. Aí vocês veem aí como que fica melhor. Faz um sombreadinho para fazer a florzinha. Aqui embaixo a mesma coisa. Depois a gente pode voltar nelas novamente. Reforçar aí o branco. E alguns lugares a gente pode fazer assim, ó, uns botõezinhos. Folhinhas, nós vamos fazer podemos colocar aqui o miolinho amarelo, canário ou amarelo limão, amarelo ouro. As folhinhas nós podemos fazer com esse tom mais claro de verde. Musgo claro, não precisa nem de fazer outro verde, não. Esse aqui mesmo tá ótimo pra gente fazer as folhinhas, olha. Folhinhas de acabamento com verde. Branco.
E assim ficou o nosso trabalho. Depois eu vou fazer mais florzinha em alguns lugares, vocês dão uma olhadinha aí, onde mais que a gente colocou. Colocar aqui o pólenzinho da flor, com o pêssego mesmo. E assim ficou o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, deixe o seu comentário e o seu like também. E se você quiser adquirir essa emissão maravilhosa de toalhas, eu vou deixar um videozinho aqui para vocês verem. O contato tá aqui na descrição do vídeo. E é só vocês enviarem uma mensagem, tá? Ainda vamos fazer também as nervuras aqui das folhas, que eu não terminei. Vou fazer com pincel zero mesmo, filete. Pode usar o filete que você tiver aí. E vamos me acompanhar aí nessa série de vídeos, gente, que tá maravilhosa aí, toda essa série. Pólenzinho aqui na rosa. Deixo aquele abraço carinhoso para vocês. Que Deus abençoe e sucesso no trabalho que vocês fizerem.